Shalom, shalom, tudo bem? Acabei de vir do almoço aqui agora, gravando esse vídeo aqui para vocês, né? Já comenta, manda comentários, compartilha, ativa o sininho aí, notificação, segue, amém? Vamos tentar divulgar o máximo possível da palavra de Deus. Como eu sempre digo, não que eu seja detentor da verdade, mas eu tenho tentado buscar ela ao máximo. Um assunto que eu trouxe hoje pra gente aqui, comentar, é sobre o dízimo. É um assunto muito polêmico, né, nas igrejas hoje. E a gente entende o porquê, né? Que geralmente não tem sido usado da forma correta. E aí tem um comentário se é para o dia de hoje, se não é, se é só do Antigo Testamento, da época da aliança, que agora a gente está na graça e tudo mais. Então, vou dar o meu posicionamento relacionado ao dízimo. Eu não concordo do jeito que o dízimo tem sido pregado. Vou explicar o porquê que eu ainda aceito o dízimo, mas não concordo com o dízimo em si. Espero que eu tenha entendido o que eu estou tentando falar. Vamos lá. O dízimo tinha um objetivo: suprir a tribo de Levi. Um dos textos mais conhecidos é Malaquias 3:10, né? Falando para trazer o dízimo, a casa do Senhor e tudo mais. E lá o texto diz que eles estão roubando do Senhor. Mas quando o texto está falando sobre isso, a questão ali é o seguinte: quando eles não estavam ofertando, logicamente que os levitas, as pessoas que estavam responsáveis pela casa do Senhor, estavam passando necessidade. As pessoas agora estavam negligentes relacionadas à casa do Senhor e sustentar o povo onde Deus instituiu que foi sustentado pelo dízimo. Porque os levitas eles não tinham, né, herança no Senhor. Então todos os outros povos tinham terras, né, e ali tudo mais. E eles eram um povo específico em cuidar das coisas do reino, das coisas do Senhor. Então todos os outros povos davam 10% ali de tudo que produziam para que eles pudessem sobreviver e continuar fazendo o trabalho. Então foi uma coisa instituída pelo Senhor. Depois a gente vê ali a construção do templo e tudo mais, né? Depois que o povo foi liberto, enfim, Babilônia, Síria. Depois, quando vem Jesus fala, se eu não me engano, eu só vejo a fala de Jesus sobre 2 vezes sobre dízimo. Uma é quando ele fala sobre o Corban, que ele está falando assim, que as pessoas, né, ali, acho que pode ler aí Marcos 7, e acho que está Marcos 7 e Lucas 6, se eu não me engano. Fala ali que os fariseus instituíram um dízimo chamado, né, uma oferta chamada de Corban. Ali chega a ser até uma oferta. Que é o seguinte, vamos dizer, vou tirar um exemplo aqui. O meu filho está doente e ele precisa de um remédio, mas o único dinheiro que eu tenho no meu bolso é essa oferta chamada Corban. E ali eu não poderia gastar esse dinheiro para comprar o remédio do meu filho e sarar ele. Eu tinha que entregar ela imaculada ali, sem ter intocável. Mas Cristo está falando ali o seguinte: vocês se preocupam com isso, mas vocês estão deixando os mandamentos, indo contra os mandamentos do Senhor sobre coisas que vocês instituíram. Vocês não cuidam, falariam ao seu pai e sua mãe que Deus falou que era para vocês honrar, que não poderia ajudar eles ou fazer qualquer coisa do tipo, porque a oferta aí é Corban. Então, uma das únicas vezes que eu vejo Jesus falando, se eu não me engano, está em Mateus 23, que fala sobre o dízimo, doendo, comendo as ervas finas, né? E aí ele fala: vocês estão fazendo isso, mas você não pratica as outras coisas. Ali ele não está falando que o dízimo é certo, que é errado, ele não entra nesse mérito. Até porque Jesus ainda estava em sua vida, né, primária ali, e ele não tinha sido ressurreto, ele não tinha sido crucificado. Então ali a palavra diz que Jesus ele veio para cumprir, né, tudo, ele cumpriu tudo. Então logicamente que ali não tinha sido instituído um novo sacerdócio. Só que a palavra diz que quando é instituído um novo sacerdócio, há uma nova lei. E Jesus veio abolir tudo aquilo que muitas das coisas que a lei impunha para o homem, né? Que a lei era para a morte. E Jesus nos alcançou pela sua graça. Como ele é o sumo sacerdote hoje, é o novo sacerdote a partir de Cristo, nós vemos algumas coisas que já não cabem mais no Novo Testamento. E eu vou explicar sobre o dízimo qual é a minha visão.
né? Antes disso, quero dar um exemplo, o sábado. Tem pessoas que guardam o sábado, e foi passado também para o domingo, para algumas igrejas. Mas o Senhor é Senhor de todos os dias, até porque lá no começo, não tinha um dia instituído determinado ali no começo, né? A gente vê até que o Shabat ele é instituído na parte da tarde, porque não houve manhã, tarde e noite nos primeiros dias. Então não tinha 24 horas e tudo mais. Não quero entrar nesse mérito não. Depois a gente entra sobre domingo, sabe? Então a gente vê que o Senhor não tem nenhuma coisa referente na nova aliança, no Novo Testamento, referindo-se ao sábado, e nem ao domingo em si. O domingo, se eu não me engano, foi instituído pela Igreja Católica. E a gente vê ali que Paulo diz para não guardar as datas, para não guardar as datas festivas, solstício e um monte de coisa ali. Não quero entrar no mérito do sábado, tá? Só quero que você entenda que quando a lei foi quebrada e veio a graça, coisas mudaram, coisas foram aperfeiçoadas e outras coisas deixaram de ser regras. A lei não tem nada referente ao sábado no Novo Testamento, onde diz que deve-se guardar o sábado, tá? Outras coisas sim, matar, roubar, essas coisas você vê Deus, o próprio Cristo, instituindo ali através da palavra dos profetas e tudo dos apóstolos e tudo mais. Enfim, vamos agora para a parte que eu estou comentando, que é o dízimo. Eu creio que o dízimo é uma forma hoje ainda válida, não por ser o dízimo com a característica de antes, e sim porque é um padrão que dá para a gente pôr na igreja. É um princípio bom para a igreja, né? É uma base boa. Quanto que eu posso dar, pastor? O que eu posso dar? Sei lá, se você não tem uma medida palpável na sua cabeça, faz o seguinte, dá o dízimo. Tira 10%, né? Que não é muita coisa, não creio que vai te fazer tanta falta assim 10%. Você está retribuindo, né, aquilo que Deus te deu primeiro. Mas vamos lá, se eu fosse pelo Novo Testamento, a oferta, né, é o que eu cobro aqui na igreja. Tem pessoas até que dão dízimo aqui na minha igreja. Faz muita diferença quando elas dão dízimo, não só a oferta. Mas vamos dizer que a gente cumprisse só pelas ofertas, como está lá, eu acho que é em Coríntios 9, né, Paulo está falando, para dar conforme, sem pesar de coração, conforme tu ganha e tudo mais. Beleza. Eles vendiam tudo que tinha e botavam nos pés dos apóstolos. Não é no bolso não, nos pés, né? Tem gente que pode usar isso aí para botar no bolso, mas era nos pés. E diz que lá a igreja primitiva não tinha necessidade de nada, porque todos estavam cedendo o melhor, o máximo que tinha. A gente vê que quando Ananias e Safira mentem ali, né? A gente vê o apóstolo Pedro falando para eles que não tinha necessidade daquilo. Eles mentiram ao Espírito Santo. Eles estavam dando o que já era deles, então ninguém cobrou nada. Tem que ser feito de coração, não precisa você ficar mentindo, mendigando, com avareza. Você não é obrigado. Mas quando a gente entende a graça do nosso Senhor, o compromisso que a gente tem com a igreja, que Deus nos deu primeiro, não precisa um homem falar que nós somos obrigados nem nada, porque a gente se sente constrangido de não fazer, porque a gente tem uma obrigação, primeiro com o reino, segundo com a casa do Senhor. A gente entende que obras igual a minha, que é pequena, precisa disso. Eu sozinho, muitas das vezes, não tenho como manter a obra. Tem um ditado que fala que andorinha só não faz verão, e é verdade. Graças a Deus, Deus tem me suprido, eu tenho conseguido segurar a obra até hoje. Mas imagine se todos os meus irmãos tivessem a consciência de que a obra necessita de ajuda. Vamos lá. Se eu sou pastor 24 horas, eu tenho que estar empenhado na obra 24 horas. Ajudar os meus irmãos, solicitar orar pelos enfermos. Para ter uma briga de casal, eu tenho que ir lá intervir. Alguém passou mal, eu tenho que ir lá no hospital, auxiliar. Chegou alguém chorando aqui porque o filho está de alguma forma, fez alguma besteira, eu vou sentar, vou conversar. Então não tem horário, eu sou pastor 24 horas. E era como se eu estivesse atuando como os levitas. Eu trabalho para a casa do Senhor, eu trabalho no empenho, eu tenho que estudar para ensinar, eu tenho que me aperfeiçoar, crescer em graça e conhecimento, para que eu não ensine heresia, para que eu venha a me enquadrar no Evangelho, para que eu conheça a verdade de Cristo. Eu tenho que analisar as Escrituras, porque elas testificam no meu Senhor. Eu tenho que conhecer melhor o meu Senhor para apresentar um Deus para as pessoas. Até para minha autoanálise, correção
Então assim, eu me empenho hoje, eu trabalho hoje para o reino. A Bíblia diz que eu sou digno, né? E eu me empenho no ensino também. Então eu sou digno de dupla honra, né? De duplo honorário. Eu teria que ganhar em dobro pelo esforço que eu tenho para trabalhar para o Senhor e em prol dos meus irmãos. Hoje eu dou a minha vida para que meus irmãos tenham a vida em abundância. Eu me sacrifico para que eles não tenham que se sacrificar tanto. Vamos lá. Então, eu sou a favor de até uma medida base. Ah, pastor, eu não sei quanto dá. Dá o dízimo. É o mínimo. Então, assim, quando a gente fala, o dízimo não é para hoje, não é obrigatório, mas se a gente for analisar, eles estavam dando além do dízimo, estavam dando muito mais, estavam dando tudo que tinha. Então, não fique preso a uma medida. Seja fiel ao Senhor, retribua Ele, porque se você tem é porque Ele te deu primeiro. E a gente se sente na obrigação de fazer. Aqui na igreja, quem vem aqui, ele quer ter um assento legal, né? Às vezes a gente faz algumas cesta básica para distribuir. Tem irmãos que às vezes tem algum contratempo. Poxa, acabou meu gás, minha conta de luz, o irmão está precisando de um remédio. Se eu tiver dinheiro aqui meu, ou da oferta, ou que seja, vai para o irmão. Eu mesmo, às vezes, por estar sempre me empenhando na palavra de Deus, no reino, às vezes me privo de certas coisas e acabo tendo dificuldade relacionada ao monetário. Então, quando vem as ofertas, eu pago as coisas da casa do Senhor. Logicamente, se eu tenho um recurso ali para me auxiliar, eu vou e faço o que eu tenho que fazer. Eu não estou cometendo nenhum crime, eu não estou roubando de ninguém. Só não concordo quando diz assim, você está roubando de Deus, impondo, você vai para o inferno. Não concordo com esse tipo de ilustração para o dízimo, e nem de medo. Quando falam lá sobre o gafanhoto, né? Falar o devorador vai tocar um demônio. Não é demônio. Ali a gente entende que lá em Joel e no próprio Malaquias está falando que o Senhor puniu o povo, a colheita do povo e tudo mais, por conta, né, da falta de inclinamento à obra, por falta de compromisso com Deus. Eu acho que é em Ageu que fala sobre eles estarem preocupados com o fim na caverna da casa deles, mas não da casa do Senhor. Então a gente vê todo esse contexto, né, analisando tudo isso. Não fique preso a uma medida. Vamos dizer, se você tem, sei lá, 100% e você consegue viver com 30%, dá 70% para a obra. Não precisa ser só na igreja também. Você pode pegar parte desse dinheiro e revestir em obra de caridade, ajudar o teu próximo, né, ali sua família. Não se trata só da igreja, só que a igreja precisa de recurso. A obra precisa. Se eu quero fazer uma reforma, pintar o templo, fazer outras coisas, eu preciso de dinheiro. Muitas das vezes eu não tenho a disponibilidade daquele valor total. Logicamente, eu não sou nenhum aleijado, eu posso trabalhar, mas como eu concilio o meu trabalho humano e o reino? Tem pastores que ainda conseguem. Vamos dizer que a minha igreja fosse aberta de segunda a segunda. Como é que eu estou de segunda a segunda na igreja? Solicito aos irmãos em ajudar, consolar, exortar, direcionar, cuidar, e trabalho em um emprego de, sei lá, 8 horas de jornada de trabalho. E aí, como eu me divido entre cuidar da minha família, cuidar dos meus irmãos, cuidar da obra, ter o meu lazer, que é necessário. Muitos pastores aí têm surtado, passaram mal por conta de estarem sobrecarregados. Então, por muitas vezes a obra perece porque os meus irmãos não têm consciência de que a obra precisa de ajuda, de que eu preciso de ajuda. E eu faço o que eu posso. Tem as festividades de agora. A minha esposa está pirando com as festividades, porque é muita coisa para fazer, muitas pessoas para abraçar. Ela quer honrar a casa do Senhor, quer fazer uma coisa bonita, bem feita, edificada com excelência, só que precisa de colaboradores. E quando a gente não tem esse auxílio, os colaboradores, as pessoas estão mais firmadas em mamão do que pelo reino, fica difícil. Então, o que eu tenho hoje para você como dica: não fique preso à medida, se não é. Dê o seu melhor ao Senhor que você pode, né? Sem pesar de coração, dê com alegria, dê o quanto você pode, né? Se você necessitar do dinheiro para você poder ter que auxiliar sua família, um enfermo, ajudar um caído na rua, você está fazendo muito bem. Você não pode fazer pela casa de Deus, mas fez desse jeito, você está dando ao Senhor de outra forma, né? Tanto é que antigamente, né, lá a gente vê no Antigo Testamento e tal, e um pouco do começo do outro, que as pessoas andavam com sua oferta, com o dízimo, e elas separavam um valor para que elas pudessem dar aos pobres. Então tinha um valor já estipulado para isso.
Separe alguma parte do seu dinheiro para ajudar os necessitados. Ou então faça uma obra juntamente ao seu pastor relacionada a isso.